Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais um dia aqui que Deus nos proporcionou, mais uma manhã repleta da graça e da misericórdia de Deus. Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez é um privilégio, poder estar com vocês. Missionário William Barbosa. Para mim é gratificante poder participar com os irmãos da boa obra, E a palavra é clara em dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, para completar. Lá em Filipenses, Paulo fala sobre isso. Nós temos um bom Pai. Meus irmãos, vamos esperar aí um pouquinho, como de costume. Nossos irmãos estão entrando aí aos poucos. Nosso querido e maravilhoso pastor Raí, esse homem de Deus, tá aí disparando aí com a bazuca dele, a metralhadora, o link pelos grupos. E nossos irmãos estão chegando aqui. Em nome de Jesus, vai ser mais uma manhã poderosa, de uma reflexão que Deus vai trazer para nós através da sua palavra, através da meditação diária, da porção diária que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais, meus irmãos? Meus irmãos estão entrando. Irmãos, eu creio que essa ferramenta aqui, ela vai alcançar muitas pessoas, sabe? Eu creio muito que a internet é uma ferramenta grandiosa que Deus preparou para nós, para que a gente possa usar com sabedoria, para cumprir com a grande comissão, para cumprir com o ID, para alcançar povos, tribos, línguas e nações. É um meio evangelístico a internet, meus irmãos. Vou fazer uma oração para a gente começar aqui, tá bom? Papai, nós te louvamos, Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bom, Tu és maravilhoso. Pai, nada pode frustrar os Seus planos. Pai, a Tua palavra é fiel, o Senhor é fiel. Pai, mesmo que nós, muitas vezes, Pai, nós falhamos, nós erramos e nós queremos Te pedir perdão por isso. Mas o Senhor continua o mesmo, Pai. Pai, nos fortalece, nos ajuda. Nos ajuda a permanecer em Ti, Pai. Nos ajuda a permanecer, Pai, na Tua palavra, naquilo que o Senhor nos orienta por meio das Suas santas escrituras, Pai. Sim, Pai, esse dia aqui já estava marcado, Pai, na Tua agenda, Pai, nos Teus livros eternos, Pai, por isso nós Te engrandecemos. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Pai. As Tuas misericórdias sobre as nossas vidas se renovam, Pai. Então nós queremos Te engrandecer por isso, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai. Direciona os nossos passos. Limpa a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca. Pai, nós queremos refletir a Tua glória por onde nós passarmos, Pai. Que tudo quanto nós fizermos, Pai, neste dia seja para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Deus, fala conosco mais este dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu estive meditando esses dias aqui novamente em Josué. E o livro de Josué é um livro de conquista, meus irmãos? É um livro onde Deus traz para Josué a importância dele continuar o legado que Deus tinha dado para Moisés. Tudo que Josué tinha visto, todas as promessas que Josué ouviu,
tudo que Josué experimentou ao pé da tenda, ao pé do monte, vendo Moisés viver diante de Deus, vendo Moisés se relacionar face a face com Deus, é o que Deus orienta Josué aqui no primeiro capítulo, né? E aí tem aquela série de versículos no primeiro capítulo que fala para Josué ser forte e corajoso. E isso a gente já sabe, né? A gente ouve bastante sobre essa frase: seja forte e corajoso, né? Não se desvie da minha lei nem para a esquerda nem para a direita, medita na minha lei de dia e de noite, né? Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Isso é real, é assim também sobre nós, sobre as nossas vidas. Mas eu fui pro capítulo 2, né, com o coração aquecido, por conta desse capítulo 1 tão intencional e vital, né? De Deus encorajando Josué e o próprio povo também falando para ele, né? Até porque tudo que eles tinham vivido, né? Antes com Moisés no deserto, algumas batalhas já vencidas, né? A travessia do Mar Vermelho, o povo vendo ali os egípcios sendo engolidos pelo Mar Vermelho, enquanto eles passaram a pés secos, né? E aí, no capítulo 2, meus irmãos, começa a se cumprir o que Deus tinha falado para Josué: passa o Jordão, porque eu vou te dar a terra que eu prometi para o meu servo Moisés. Só que no capítulo 2, meus irmãos, tem um contexto, uma questão bem intrigante, né? E para contextualizar para os irmãos, Josué manda 2 espias. Josué manda 2 espias para dar uma olhada lá na cidade de Jericó, ver como que as coisas funcionavam. E aí, meus irmãos, para nossa surpresa, né, Deus usa uma situação bem improvável com uma pessoa muito improvável, né? Tanto é que o tema do meu capítulo 2 aqui tá escrito assim, ó: os espias e Raabe. E quem era Raabe? Os espias a gente já sabe, mas quem era Raabe, meus irmãos? Raabe era uma prostituta. Raabe era alguém que estava... Se aquela cidade já estava imersa no pecado, não conhecia a Deus, que dirá Raabe? Mas Deus, ele já estava fazendo o nome dele conhecido através do povo de Israel. E aí eu vou ler com os irmãos aqui a reflexão que eu quero trazer hoje, nessa manhã, que Deus trouxe primeiro para o meu coração, né, de entendimento, de exortação. E aí lá no verso 8, a partir do verso 8, vai falar assim, ó: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo de que
conservarão a vida de meu pai e da minha mãe e dos meus irmãos e das minhas irmãs com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Nesse trecho aqui, meus irmãos, Raabe, ela estava desesperada, né? O povo ali daquela cidade estava desesperado. Os espias foram ali dar uma olhada na cidade e o rei de Jericó ali ficou sabendo e enviou os servos dele ali do exército dele, para procurar onde estavam os espias. E eu vou contextualizar melhor para os irmãos entenderem. E aí Raabe é usada para esconder os espias. E olha só como Deus é intencional, e olha só como Raabe também é intencional em entender e discernir o que estava acontecendo. Claro que dentro de todo um propósito que Deus tinha para aquela situação. E aí Raabe vai e esconde eles, e também dispersa os soldados quando vão procurar ali os espias. E ela esconde eles no andar de cima da sua casa. Mas aí dentro disso, do que a gente discorreu aqui nessa leitura, do verso 8 ao 14, Deus me trouxe algumas reflexões, sabe, meus irmãos? E algumas perguntas, na verdade, para nós. O que as pessoas têm escutado sobre nós? E sobre o nosso posicionamento em Deus? Sobre tudo que Ele tem feito por nós? Sabe, meus irmãos, no decorrer desse texto, nós vemos que tanto Raabe quanto todo o povo daquela cidade estavam totalmente temerosos pelo que o Deus vivo, o Deus de Israel, estava fazendo ali naquela região, antes deles passarem o Jordão, lá no Mar Vermelho. Sabe, meus irmãos, os feitos de Deus sobre o povo de Israel chegaram naquela cidade. Então Deus me trouxe essa primeira questão. O que as pessoas têm escutado sobre nós e sobre o nosso Deus? Sobre o nosso posicionamento em segui-lo? Sabe, meus irmãos, aqui também uma próxima pergunta que Deus me trouxe foi: o que as pessoas têm escutado sobre as promessas que Deus nos deu? Ela já sabia que Deus tinha dado aquela terra ali para Israel. E ela declara ali com a própria palavra dela que eles sabiam que Deus era poderoso, tanto em cima nos céus quanto na terra. E que não adiantava eles fazerem nada, que Deus iria dar aquela cidade ali para Israel. Era uma promessa. Eles já estavam ouvindo sobre a promessa de Deus para o povo de Israel. Uma outra pergunta que Deus me trouxe: o que as pessoas têm escutado sobre as batalhas e guerras que o nosso Deus nos fez vitorioso? Sabe, meus irmãos, muitas batalhas, muitas conquistas, muitas coisas que Deus nos dá, não é para a gente se gloriar, mas é para a gente glorificar o nosso Deus. O poder dele sobre nós, o poder dele que age em nós e através de nós. Sabe, Paulo fala que ele não iria se gloriar nele, sabe? E que Deus enviou um espinho na carne, enviou ali um mensageiro para esbofeteá-lo, para que ele não se gloriasse dele mesmo. Sabe, meus irmãos, quantas vezes talvez a gente está roubando a glória do nosso Deus, das vitórias, das conquistas, das bênçãos que Ele nos deu, e nós não estamos glorificando totalmente a Ele, sabe, expressando a nossa gratidão a Ele, sabe? E a nossa expressão, meus irmãos, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né, a nossa vida ordinária,
ela precisa expressar a glória de Deus. Lá em Colossenses 3 vai falar que tudo quanto a gente fizer, que a gente faça para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, porque as nossas atitudes também elas pregam, elas também falam. Sabe? Tem uma passagem que diz assim que pela nossa boca a gente confessa, mas com as nossas atitudes muitas vezes a gente rejeita a Deus. E muitas vezes com as nossas atitudes nós não estamos glorificando a Deus. Para que as pessoas ao nosso redor vejam o Deus que nós temos. Sabe, meus irmãos, de que forma as nossas vidas têm impactado as outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, na escola, no trabalho, dentro do ônibus, o Uber que a gente pega, sabe, meus irmãos, na faculdade, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos ser intencionais, sabe, meus irmãos? E isso tudo reflete sobre a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, o quanto nós estamos sendo intencional nisso. Sabe, meus irmãos, sermos intencional no relacionamento com Deus. Isso vai dizer muito sobre nós. Sabe, nós precisamos pregar sim, nós precisamos evangelizar sim, mas as nossas atitudes, o nosso modo de agir precisa ser transformado também. A nossa renovação de mente precisa ser diária, meus irmãos, para a gente não se conformar com este mundo. Sabe, meus irmãos, Raabe, ela foi impactada. E olha só, ela não só apenas temeu, mas ela se posicionou em buscar misericórdia através daquilo. Ela já sabia que estava decretada a vitória de Israel, mas ela foi intencional. Sabe, meus irmãos, eu também quero trazer a reflexão dos espias e do povo de Israel. Como que nós estamos nos posicionando com as promessas que Deus nos deu? Com as palavras que Deus nos deu? Como nós estamos nos posicionando em discernir os tempos? Sabe, o tempo de plantar, o tempo de regar, o tempo de colher. Sabe, meus irmãos, o tempo que a gente recebeu uma palavra e talvez naquele tempo não fez muito sentido, mas nós entendemos de guardar ela no nosso coração. Sabe, meus irmãos, mas eu creio que chegou um novo tempo de nós nos posicionarmos, assim como esses espias, assim como Josué se posicionou, mandou os espias para lá, porque eles iam em direção da promessa. Eles iam buscar a promessa. Eles iam se apoderar e conquistar a promessa pelo poder do Deus vivo, que já tinha dado vitórias para eles antes. Foi isso que os espias fizeram, mesmo correndo o risco de vida. Eles já tinham o exemplo do próprio Josué e Caleb, quando eles foram com os 12 espias. Sabe, meus irmãos, e muitas vezes nós precisamos correr alguns riscos. Nós precisamos sim fazer orações perigosas, orações perigosas, orações que nos levam a nos despir de nós mesmos e buscar totalmente o que Deus quer pra gente nesse tempo. Buscar nele o direcionamento, buscar nele o que nós devemos fazer, o que nós devemos renunciar, o que nós devemos conquistar, de que forma, com qual estratégia. Foi isso que os espias fizeram. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender, tanto com os espias quanto com Raabe, a ser intencional, de ir em direção à promessa e de procurar saber sobre o que Deus tem para nós. Sabe, meus irmãos, se Raabe não fosse intencional também, se Raabe não tivesse entendido ali que ela precisava tomar uma atitude, e se tudo aquilo ia acontecer mesmo, ela de alguma forma precisava se colocar naquela situação ali e buscar em Deus uma forma, sabe? Talvez ela, na mente dela nem entendeu tudo, né? Mas ali ela já estava buscando uma misericórdia em Deus, sabe? Talvez na cabeça dela nem entendia, mas assim,
Deus já fez tanta coisa por esse povo, eu preciso achar misericórdia dentro disso aqui. Eu preciso achar um favor dentro disso aqui. E nós precisamos fazer isso também, como Raabe. Sabe, meus irmãos, a atitude de Raabe aqui não só livrou ela da destruição, não só livrou a família dela, todos os bens da família dela da destruição. Sabe, um posicionamento dela. Posicionamento que ela teve com aqueles espias. De não entregar os espias para os soldados ali que foram atrás deles. De proteger os espias, de esconder os espias. Ela estava participando ali, com a mão na massa do que Deus ia fazer sobre aquela cidade. E por isso ela encontra favor. Por isso ela participa, meus irmãos, do plano de redenção para a humanidade, meus irmãos. Ela não só tem a família dela resguardada, protegida, através de um acordo, através de uma renúncia, através de se dispor a ajudar ali. Sabe, meus irmãos, é impressionante porque Raabe entra primeiro para a linhagem de Davi, a descendência ali. A descendência de Davi se formou e Raabe faz parte. Sabe, meus irmãos, e aí depois o que acontece? Deus promete para Davi que o reino dele seria um reino eterno. Então a descendência de Davi alcançou Jesus. E a descendência de Jesus vem a partir de Davi. E nesse meio está Raabe. Olha só, meus irmãos. Como uma pessoa intencional, que entendeu que precisava buscar o favor de alguma forma, e se arriscou, e renunciou que precisava renunciar, e se lançou de forma radical. Olha o que ela alcança em Deus. Sabe, meus irmãos, Raabe alcançou a graça e a misericórdia de Deus, o favor de Deus imerecido. Sabe, meus irmãos, Raabe, ela recebeu o mesmo favor que estava sobre o povo de Israel. E dessa forma, meus irmãos, deve ser a nossa vida, sabe? Nós precisamos nos posicionar, tanto como os espias, tanto como Raabe. E eu quero orar, meus irmãos. Quero pedir para que nós nos posicionemos agora em oração, que nós venhamos nos conectar agora com Deus, com o Espírito Santo, sabe, meus irmãos? Não é sobre nós entrarmos agora na presença de Deus. Nós precisamos estar constantemente dentro da presença de Deus. E participar daquilo que Ele está fazendo de alguma forma. Pai, nós te engrandecemos, Deus. Pai, o Senhor é intencional, Pai. Pai, o Senhor é o maior interessado, Pai, em estender a sua graça e a tua misericórdia sobre as pessoas, Pai. Pai, o seu desejo é que todos sejam salvos, Pai. Sabe, Pai, o teu favor, Pai, está estendido sobre todos. Jesus morreu na cruz por todos nós, Pai. Então eu te peço, Deus, que o Senhor nos impulsione mesmo, Pai. Assim como os espias, Pai, foram e arriscaram suas vidas. Mas assim também como Raabe, Pai, que entendeu, Pai, que de alguma forma ela podia receber favor ali. Um favor literalmente merecido, Pai. Ela não fazia parte da promessa que o Senhor tinha, Pai, para Israel. Mas ela sabia que de alguma forma ela poderia encontrar misericórdia e graça, Pai. E é isso que a história nos relata, Pai. E ainda mais, Pai. O Senhor inclui ela, Pai, na descendência de Jesus, Pai. Sim, Pai.
Nós te pedimos, Deus, venha sobre nós, nos impulsiona, Pai. Nos tira da nossa zona de conforto, Pai. Nos tira do nosso comodismo, Pai. Pai, nós não fomos criados para assistir, Pai. O Senhor não nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, Pai, para a gente parar e sentar no banco da igreja, Pai, ou esperar que as coisas caiam do céu, Pai. Pai, aonde nós estamos, ali é o nosso campo missionário, Pai. Aonde nós estamos, ali nós devemos ser intencionais, Pai. Então eu te peço, Deus, nos dê a intrepidez, nos dê a ousadia e a coragem de Raabe e desses espias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, nos perdoa, Pai, pelo tempo de negligência, talvez, pelo tempo de mornidão, Pai, pelo tempo de paralisação, Pai, e nos impulsiona, Pai. Nos impulsiona para a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para a Tua boa obra, para o cumprimento da grande comissão, Pai. Tua palavra fala lá em Mateus 24:14, Pai, que então virá o fim quando todos ouvirem da Tua palavra, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, ser coparticipantes, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo, Pai, da Sua boa obra. Mas que o nosso relacionamento de intimidade possa ser profundo a cada dia mais contigo, Pai. Que nós possamos ser ousados, Pai. Ousados, Pai. Nós não somos daqueles dos que retrocedem, daqueles que aceitam as situações e as circunstâncias, Pai. Nós queremos mais, nós sabemos que existe mais. Que existe o Teu favor, o Teu querer. E existe, Pai, as Tuas mãos poderosas sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Lembrando que toda segunda e quarta os devocionais são colocados aí, a gente participa no canal da igreja, né? Com os devocionais, tá bom? Que Deus abençoe vocês, o dia de vocês, e que a gente possa viver de forma intencional, uma obediência radical, com ousadia e intrepidez diante de Deus, diante da força do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, meus irmãos, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.